Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando nossa análise diária aqui no canal da Crypto Trading Brasil. Sejam todos bem-vindos. Hoje, dia 21 de maio de 2026, estamos na quinta-feira, são aproximadamente 11h45 da noite. Rapidamente, pelo calendário econômico, tivemos alguns eventos importantes aqui no dia de hoje. Saiu para nós o índice de manufatura do Fed da Filadélfia. Resultado de maio bem abaixo aqui da previsão, pessoal, de 17,6. Pedidos iniciais pelo seguro-desemprego abaixo da previsão, de 210 mil novos solicitantes pelo benefício. Também tivemos aí o PMI global, referente à manufatura, resultado acima da previsão. E também o PMI global de serviços, resultado abaixo aí da previsão de 51,1. Diante desses resultados indo por caminhos opostos, né, pessoal? Tivemos dois positivos, dois negativos. Tivemos aí um dia teoricamente estável aqui nas três principais bolsas, é, baixa volatilidade. S&P fechou com uma leve alta de 0,17, Dow Jones alta de 0,55 e Nasdaq basicamente aí no 0 a 0. Pessoal, vindo para o Bitcoin, tivemos aí uma leve alta de 0,10%. Neste momento para nós, preço a mercado, 77.634 dólares. Vamos ver o que rolou ontem após a análise, quais são as novas perspectivas aí de movimentação do preço agora pela madrugada, até a nova análise, se necessário, amanhã, na sexta-feira ou somente na segunda-feira. Então, pessoal, basicamente recapitulando, nós fizemos aí uma demarcação de uma área basicamente conflitada aí pelo lado dos vendedores, fazendo alusão à média de 20 períodos no semanal. Então vamos ver se houve aqui uma leve atualização. Temos aí um recuo aqui da média, então a gente já faz aqui essa correção. No diário também teve aí uma leve correção. E a nossa resistência por padrão aqui na proximidade dos 78.600. Então, como a gente está com esse range aqui bastante conflitado, vou fazer o preenchimento aqui só para ficar melhor caracterizado. A gente mantém essa região ainda para acompanhamento, conflitada aí pelo lado dos vendedores. E nós tínhamos aí, pessoal, que acompanhar justamente a proximidade do preço aqui nessa região. Naquela ocasião, ou na análise de ontem, a gente viu de fato já uma retração por parte dos vendedores, reforçando aqui a nossa tese de que essa região de fato é bastante importante aí pelo lado dos vendedores e havendo, né, uma recusa de preço, nós poderíamos buscar níveis inferiores, né, pessoal? Então, a gente percebe que o preço de fato chegou na proximidade aqui da nossa área por 3 vezes e aí houve a recusa de preço, né? Não conseguiram fazer o rompimento. E qual que seria, né, pessoal, a região na qual novamente os compradores iriam tentar a busca pela região? Então a gente mencionou a região de abertura e fechamento desses 2 dias e até a mínima do dia de ontem. Então ficou aí entre os 76.800 aproximadamente aos 76,5. Então, percebe, pessoal? Basicamente seguiu aí o nosso cenário, né, as possibilidades. Então houve a recusa de preço, sem muitas surpresas. O mercado veio abaixo, veio buscar aqui a região conflitada e aí os compradores novamente tentaram uma aproximação, como foi informado na análise, pessoal. Então, se você não assistiu a análise de ontem, assista e você vai entender o que estamos falando. E ficamos aí pelo meio do caminho, né? Chegamos à proximidade dos 78, não conseguimos nem beliscar novamente aqui essa região.
E aí, pessoal, o que que a gente percebe, né, para agora? A gente vê a formação de um candlestick com padrão de força, né? Esse candle teve abertura hoje às 13 da tarde, com fechamento às 5. Temos aí um volume comprador interessante, né? Temos força aqui por parte destes compradores que fizeram a aquisição de Bitcoin ao longo da tarde. E isso é um ponto muito positivo, tá, pessoal? Mesmo quando a gente analisa no diário, um certo equilíbrio entre ambas as forças, né, pela questão aí do sombreamento do pavio, né, nos dois sentidos, ainda tivemos, né, o fechamento com prevalência dos compradores, o que é um bom sinal. Pessoal, outro ponto que me chama a atenção é essa sequência lógica de fundos ascendentes, né? A famosa escadinha. Geralmente, pessoal, isso aqui não é via de regra, mas geralmente, após a formação desse sequenciamento aqui de fundos ascendentes, costuma vir um movimento mais verticalizado, um movimento mais forte. Então, não iria me surpreender, né, caso os compradores, né, dessem uma porrada na tentativa de brigar aqui dentro dessa região, né? A depender da amplitude do volume que será negociado nas próximas horas, né? Quem sabe, inclusive, fechando acima aqui, né, pessoal, da região aí dos 78.600, né? Principalmente com dois candlesticks no tempo gráfico de 4 horas, né? Ambos com volume comprador, pelo menos um características de força. Isso nos traria um cenário muito positivo ao que tange, né, a possibilidade de buscarmos essa resistência diagonal, fazendo alusão a esses topos descendentes, tá? Então, aqui a gente está tratando aí algo próximo aí dos 81 mil dólares. Então, pessoal, os compradores teoricamente estão com a faca e o queijo na mão. A gente teve um dia bastante interessante, principalmente nessa formação da ascendência desses fundos, né? O volume comprador prevalecendo no diário, mesmo com o equilíbrio entre ambas as forças. Um candlestick com padrão de força aqui para nós, né? A gente sabe que volume pode induzir tendência, teoricamente esses caras podem induzir o mercado a continuarem a guinada, e a gente vê, né, com bons olhos essa possibilidade, tá? Vai depender muito das próximas horas. É óbvio, né, pessoal, que o mercado não andando aí da forma como a gente está trazendo de possibilidade de cenário, né, a gente pode, evidentemente, perder essa estrutura, né, o mercado simplesmente dar um cavalo de pau, né, praticamente perder essa estrutura de fundos ascendentes, a gente volta para a região dos 76.100 e a depender, né, como tivemos aí uma dupla retração, vai enfraquecendo essa região, evidentemente, né? A gente começa a mirar talvez na possibilidade aí da busca dos 75, tá? Então vai depender muito aí das próximas horas. A gente precisa, né, de um pouco mais de volume, de ímpeto aí por parte dos compradores para de fato, né, concretizar essa possibilidade de um movimento um pouco mais forte, verticalizado, buscando aqui de preferência essa região. E um cenário muito positivo, né, pessoal? A gente conseguindo a confirmação do rompimento já acima aqui dos 78.600, tá? Então vamos ver como é que o mercado vai reagir nas próximas horas. A gente tem aí essa grande possibilidade, né, de recuperar esses dias que houveram uma correção um pouco mais acentuada, né, e novamente tentar jogar o preço a níveis superiores, né? Condicionantes nós estamos enxergando, né? Tem boas evidências aqui para nós, mas o mercado, né, pessoal, ele é muito dinâmico, então assim, a gente precisa, né, tá sempre de olho, reduzir tempo gráfico, né, sempre analisando o volume, o que que vem de candlestick, de estrutura de preço, né, justamente porque não havendo, né, esse movimento mais forte e robusto na qual se espera diante do que está sendo apresentado, né, pode de fato, né, vir a recusa de preço, né, a quebra dessa estrutura
e o mercado buscar, né, níveis, né, superiores, aliás, níveis inferiores, tá? Então vamos ver se a gente consegue já, né, uma certa amplitude agora pela madrugada, um volume expressivo, né, justamente para quando abrir o mercado amanhã americano, né, os institucionais darem continuidade aqui na estrutura de preço vigente que vem se tornando ascendente, beleza? Então acho que no gráfico aqui tá ok, tá bastante claro aí, pessoal, as possibilidades. Temos aí, né, uma real possibilidade mesmo, né, de conseguirmos buscar essa região, né, em um cenário muito positivo, confirmando o rompimento para a gente buscar a região próxima dos 81 ou dessa resistência diagonal, né, justamente pelas condicionantes aí que foram, né, compartilhadas com vocês em primeira mão. Beleza, pessoal? Então acho que é isso. Vamos ver o livro aqui se mudou alguma coisa de ontem para hoje. Olha só, pessoal, pelo lado dos vendedores, o livro pulverizado, pessoal, ou seja, é pouco dinheiro na mesa, tá? Isso aqui facilita muito um institucional conseguir mover preço. A gente tem pouco dinheiro aqui a esses níveis. A gente vai ter maior acumulação só nos 80 mil. Os 80 mil, né, já está próximo ali, né, pessoal, da região que a gente almeja, proximidade dos 81. Então, dependendo aí da amplitude do movimento, né, de hoje para amanhã, quem sabe, né, pessoal? A gente não consegue chegar pelo menos próximo dos 80 mil, né, provavelmente uma retração, uma nova tentativa, né, quem sabe, de buscar os próprios 80 ou até mesmo a região da resistência, enfim. Então, tomar cuidado aí nos 80 mil, temos uma quantia boa de lotes. Posteriormente, só lá nos 83, aí são quase 7 milhões de dólares posicionados. Nos 80 mil, a gente tem 11 milhões e meio, tá, pessoal, de dólares posicionados a serem vendidos. Então, uma região importante aí, né, para tomar cuidado. E pelo lado dos compradores, um livro pulverizado, né, acumulação só na região de 75 mil, pessoal, quase 11 milhões de dólares posicionados. 75 mil, aí seria aquele cavalo de pau que eu mencionei para vocês, né, pessoal? Evidentemente, o mercado, né, podendo vir aqui novamente nessa região, recusando o preço, voltando, quebrando a estrutura de fundos ascendentes, né, buscando o 7,6, segurando para depois, né, buscar o 7,5 aqui. Uma nova tentativa aí por parte dos compradores, evidentemente, né, considerando esses lotes, tá? Então a gente precisa mais do que nunca de um movimento amplo e com bastante força, tá, pessoal? Justamente para a gente, pelo menos, né, brigar dentro desse range aqui demarcado. A gente precisa, né, de mais volume adentrando no mercado. Vamos acompanhar as próximas horas. Mais abaixo, livro pulverizado. Talvez neste momento não faça sentido darmos tanta ênfase pela distância ao preço a mercado, tá bom? Então acho que é isso, pessoal. Vou encerrando a análise de hoje. Agradeço imensamente sua presença aqui comigo. Se você está chegando agora, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Desejo a você um excelente final de semana, um grande abraço e até a próxima análise.